Bom saber que você está aí do outro lado para assistir ao nosso programa Acesso Geral. Eu fico muito feliz de poder compartilhar as nossas informações com você aí de casa. Aliás, em casa ou onde você estiver, né? Que você pode assistir ao nosso programa no canal 24 da NET ou então pelo YouTube, na nossa página do YouTube, nosso canal do YouTube, na verdade. É só se inscrever lá no TV Jundiaí. Tem as matérias de jornalismo, tem o Acesso Geral, enfim, você sempre fica muito bem informado. Hoje eu vou falar sobre um filme super interessante que vai entrar em cartaz, que se chama Real, o plano por trás da história. É um filme bem diferente do que a gente está acostumado a assistir nos cinemas brasileiros, ainda mais por ser um filme brasileiro que fala sobre política. É um thriller político, na verdade. Ele conta a história do Plano Real. É super interessante, o elenco é uma delícia. Tem o Emílio Orciolo Neto, o Tato Gabus Mendes, o Juliano Casarré, tem o Norival Riso, o Norival incrível, ele faz o FHC no filme, super interessante. Tem a Paula Oliveira também, tem o Kleber Toledo, eles também estão no filme. E também tem a direção do Rodrigo Bittencourt, que eu conversei junto com o Micael de Albuquerque, que é o roteirista. Enfim, hoje o programa está estelar. Temos várias estrelas no nosso Acesso Geral. Você vai conhecer um pouquinho, então, de Real, o plano por trás da história. A gente já vai começar, então, com o trailer do filme e, na sequência, tem a minha entrevista com o Emílio Orciolo Neto e também com o Tato Gabus Mendes. Vamos começar. Senhor Gustavo Franco, quais eram as suas intenções quando o senhor entrou no governo em 1993? A inflação atinge esse mês seu nível mais elevado. Um novo plano para conter a inflação. Como novo ministro da Fazenda, como o senhor pretende salvar o país? Gustavo, você reprovou a turma inteira da prova final. Fernando Henrique, o povo está passando fome e a inflação só dispara. Eu preciso de um plano. Você sabia que o Gustavo era o cara mais competitivo da turma? Imagina, mas não tem problema nenhum. O que é? Tá cansado do mundo acadêmico? Você acha que eu sou um filho da p***? Eu não me formei em primeiro lugar da turma para ficar anos corrigindo prova de aluno comunista. Hello. Você foi o melhor aluno que eu tive. Fernando Henrique quer você na equipe. Ele chamou só a nata da economia brasileira. Entrar pro governo a uma altura dessa é dar um tiro no pé. Eu fui chamado pelo Fernando Henrique. Eu posso não querer ir, você pensou nisso? Você me fala em Brasília! Não há limites para o que vocês podem conquistar. Vocês serão uma equipe única, fechada, um bunker. Sua tela de trabalho é o Brasil. Duas moedas ao mesmo tempo no mercado? Por que o povo iria acreditar nisso? Essa ideia é linda, mas utópica. Há um jeito. Cadê o plano? O Itamar quer o plano para já. A moeda nova pode ser criada por etapas. Preços e salários por URV. Todo mundo vai querer converter para uma nova moeda. O que você acha do plano? Eu acho que não funciona. Deputado, esse plano estabelece um novo... Você quem é? Só que uma democracia com menos de 10 anos que nem o Brasil, alguém dá um peteleca aí, daqui a pouco derruba tudo, igual um castelo de areia. Se a gente não intervir agora, o real vai virar pó antes de entrar no mercado. São milhares de investidores na jogada. A teoria é muito diferente da prática aqui em Brasília. Vou precisar de você, Renato. Eu não vou desvalorizar minha moeda. Eu não vou desvalorizar minha moeda. O real é a moeda do povo. Amanhã um novo plano vai ser introduzido. O real, remarcador de preços que os senhores também conhecem, vai ser extinta! Tato e Emílio, muito bom falar sobre o filme Real. Eu tava falando com o Norival e com o Juliano, que eu imaginava que o filme fosse... Péssimos caráteres. Não, terríveis. Péssimos atores. Péssimas pessoas, não é, tá? Pelo amor de Deus. Porra. E eu tava falando pra eles que eu imaginei que o filme fosse super parado, fosse contar a história. E é um filme super dinâmico. Isso pegou vocês também? É o seu segundo filme, na verdade, né, Tato? Segundo filme, totalmente. Eu disse isso já. Na minha primeira leitura do roteiro, quando eu vi na metade, eu estava como um espectador.
Sabe, me envolveu mesmo, não é, sem exagero nenhum, quer dizer, isso já me encantou desde o início, essa dinâmica, essa rapidez, contar a história dessa forma moderna, vamos dizer assim. E você, Emílio, com 28 anos de carreira, foi um papel difícil para você? Foi um dos mais difíceis? Para mim foi talvez o mais difícil até hoje, que eu me lembre, assim, que teve uma entrega diferente, assim, né? Muito mais, foram 9 semanas de filmagem, e um personagem que requer uma entrega absoluta, um entendimento absoluto, um cuidado muito grande, né? Para você não ir além, para você não criticar, para você não elogiar, para você humanizar o personagem. Você teve esse cuidado de não julgar o personagem para fazer? Claro, como faço com todos os personagens. Porque senão fica tendencioso, porque senão fica uma propaganda política, ou fica o meu ofício é contar histórias, e não julgar. Quem julga é quem vê, o público, os críticos. Eu estou contando uma história, eu sou um instrumento a serviço de uma história. E conhecendo as pessoas reais, foi mais difícil para criar esses personagens para o filme? Não, você conhece o Gustavo, conhece o Malandro? Então. Mas a gente não conhecia pessoalmente, né? Não. E a gente não teve contato também. E eu acho que a gente também não teve essa preocupação, né? De documentar, vou imitar o Gustavo. Não era esse o objetivo, né? Era do filme, então isso por um lado facilita e por outro você complica um pouquinho, porque você tem que encontrar alguma essência, né, para você passar no personagem, né, e para se identificar com o que ele fez, como ele atuou na época. Isso eu tive boas referências, porque eu vivi a época, né, antes, durante e depois, e com material do YouTube, enfim. O que me deixou um pouco intrigado no filme é que eu não entendia muito bem, e eu achei bom isso, o que na verdade o Gustavo era. Se ele era vilão, se era mocinho, e essa coisa é muito legal, porque ao mesmo tempo que ele quer se dedicar a uma família, ele quer voltar com a Renata, por exemplo, ele quer trabalhar e quer subir na vida, e aquilo lá, falar, pô, todo mundo tem isso um pouco, né, de não saber para que caminho vai. É mais ou menos isso que o Gustavo é o meio anti-vilão, é o anti-herói, na verdade. É humano. Todo mundo é bom e todo mundo é ruim, todo mundo tem tudo dentro de si. Basta, num determinado momento, colocar ali lá. Agora, caráter é diferente, né? Nem todos têm caráter. No caso aqui, a gente não está chegando a esse julgamento ou indo por esse lado. A gente está contando uma história e vivendo um momento político, histórico, que independente da sua ideologia, seja ela qual for, a gente não pode passar por cima de um fato real, né, histórico que aconteceu e tal. O que passa é que ele é um obstinado. Ele é um obstinado. Né? Isso sim, né? Nas coisas que ele acredita. Né? Independente temos opiniões políticas exatamente bem opostas, a minha, dele no caso, mas eu respeito, admiro e em nenhum momento eu julguei. Meu papel é interpretá-lo, vivenciá-lo. Esse é o grande desafio, né? Mesmo a relação com o Malan, né? Eles têm uma relação muito boa, né? Muito boa. Não sei se pode ser uma relação pai e filho, porque não sei se poderia dizer isso, mas é uma relação muito de admiração. Professor e aluno, ele disse que ele foi o melhor aluno dele. Eu acredito que o Gustavo também tem uma grande admiração por ele, até porque era um dos poucos caras que ele ouve, né? O que ele ouvia na época. Né? Então, com certeza essa relação é muito interessante. Assim. Só para encerrar, na coletiva, Tato, você estava falando que no momento atual que a gente vive, esse filme vem para mostrar um pouco do lado positivo que o Brasil tem. Eu acho. Você voltou meio a acreditar no país, a acreditar no brasileiro, na gente? Ou do brasileiro você nunca desistiu, na verdade? Não, do brasileiro a gente nunca... mas também não vamos exagerar, né? Mas que me fez... também não vamos exagerar, porque achar que... O que me fez fazer sentir um pouquinho daquele orgulho que a gente não sente há muito tempo e lembrar que as coisas podem dar certo quando as pessoas são capazes, têm bom senso, têm objetivo comum, mesmo com divergências, mesmo com discussão, mesmo tendo ideias diferentes, tudo unido, se tem boa intenção, pode dar certo. Aliás, o cinema serve para isso também, né? Você pode não concordar com o que está sendo dito às vezes, mas é importante ir para discutir e para conversar com seus amigos depois na pizza, no bar, enfim, isso que vale muito. Com certeza. Isso que vale a arte.
Muito bom, e quem conversou também comigo sobre Real, o plano por trás da história, foi o Norival Riso e o Juliano Casarré. Deixa eu só fazer uma parte aqui, porque o Norival Riso, eu cresci assistindo o Norival Riso na TV Cultura, ele ficou durante 30 anos na TV Cultura, né? E ele fez vários programas, entre eles o Castelo Rá-Tim-Bum, não, o Rá-Tim-Bum. Ele era uma esfinge, eu não sei se vocês se lembram, gente, que Rá-Tim-Bum é da minha época, Castelo é mais recente, mas ele fazia uma esfinge muito legal, que contava curiosidades, ele falava curiosidades, era super interessante esse trabalho do Norival, fora outros trabalhos na cultura, e ele fazia X-Tudo também. Vocês se lembram do X-Tudo? Foi a primeira versão do X-Tudo, que ele fazia junto com o Gerson de Abreu. Gerson de Abreu já é falecido e o Norival fazia junto com ele. Era uma delícia de programa o X-Tudo, eu adorava. Aliás, eu comecei a gostar de fazer televisão por causa da TV Cultura. Bambalalão, revistinha, enfim, Gloob Gloob que tinha também, né? Eu adorava aquele cromo do Gloob Gloob, que eles eram peixe, que eu ia fazer assim, maravilhoso isso. Enfim, voltando ao filme então, ao Real, você vê agora meu papo com o Norival Riso e também com o Juliano Casarré. Norival, Juliano, vamos falar de Real. Eu vou começar falando um pouco sobre o roteiro, que eu acho que pegou todo mundo meio de surpresa. Quando eu vi o trailer do filme, eu falei assim, pô, mas é um filme que vai falar sobre o plano real, acho que vai ser parado. E nada, né? A gente percebe que é um roteiro super dinâmico e que conta a história de uma outra maneira. Para vocês também pegou vocês dessa maneira, o roteiro? Sim, acho que a porta de entrada pro filme, para mim, foi o roteiro. A partir do momento que eu li o roteiro, eu falei, eu quero fazer. Se algum maluco vai fazer esse filme aqui no Brasil, eu quero fazer. Porque o roteiro já tinha tudo isso que você falou. Movimento, a cena que sobe, cena que desce. Pro ator é muito importante, assim. Quando você lê um roteiro e você confia, você vê que ali dá pra colocar o teu trabalho, aí já, sabe, o filme já te ganhou. E o Real me ganhou no roteiro. Exatamente isso mesmo. Como você falou e como você falou. Quando me falaram, fazer um filme do Plano Real, eu também fiquei com esse filme do Plano Real. Bom, aí veio o roteiro. Porra, cara, então vamos fazer, né? Vamos fazer já. E que pega um público diferente, que é o público jovem também, e que talvez não esteja acostumado com um thriller assim, né? Com um gênero tão diferente de filme pra gente ver no cinema. Eu acho que a gente tem que trazer o jovem pro cinema brasileiro, assim. Eu sinto que o cinema brasileiro tá numa fase maravilhosa de produção, e a gente precisa conquistar o público. Eu acho que as comédias estão fazendo um bom trabalho nesse sentido, estão conquistando o público. Eu acho que eu não vejo problema nenhum, eu não tenho nenhum preconceito de gênero com a comédia. Gostaria de fazer filmes de comédia também no Brasil, porque acho que fazer rir é importantíssimo. Mas eu acho que a gente tem que trazer o jovem. E para isso, a gente também não precisa fazer filmes de jovem, entendeu? Sim. Você pode fazer um filme como esse, sobre o plano real, mas com uma linguagem que pegue o cara, com cenas interessantes, um roteiro bem construído, um protagonista conflituoso, que não é todo bonzinho, também não é todo malvado, sabe? Eu acho que quando você começa a juntar esses elementos, você vai acabar trazendo esse interesse do público jovem. Norival, você faz o FHC no filme, Fernando Henrique. Em algum momento você ficou preocupado em não imitar o Fernando Henrique, ou isso era uma coisa importante para o personagem? Não, no começo eu fiquei preocupado se eu teria que imitar o Fernando Henrique, mas já respondi isso aqui, mas claro, vou responder de novo. A imitação do Fernando, a gente sempre ouve a imitação do Fernando, mas é caricatura, é aquela coisa que eles fazem em programa humorístico e tal. E eu não podia fazer aquilo, entendeu? E eu não tenho, meu forte nunca foi imitação. Eu não queria imitar ninguém. Então eu procurei as características dele que eu achava mais representativas, entendeu? Então a sua segurança, o jeito de impor o que ele queria, a sua personalidade, foi por aí que eu me pautei, entendeu? O seu personagem não existe mesmo, né? Não é uma pessoa conhecida, representa uma grande parcela de políticos, mas você se inspirou nos programas da TV Câmara, TV Senado, que você assiste, você gosta, né? Você fica tipo madrugada assistindo, olhando, falando, agora eu quero fazer isso, ou às vezes estou de tarde em casa, assim, né? Porque ator tem uns horários malucos, às vezes quando tá todo mundo trabalhando, você tá esperando para ir pro teatro de noite, né?
Então, às vezes, de tarde eu boto lá que tá ao vivo as sessões e às vezes fico sabendo de alguma sessão que vai ser específica, que vai voltar algum assunto que me interessa e fico lá assistindo. Até a sessões do STF também já assisti. E eu gosto muito da língua portuguesa e para mim é muito interessante o jeito como eles usam a palavra, sabe? Eles têm expressões que são características deles, um jeito de falar. Então, assim, o cara, um odeia o outro, se odeiam, mas é o nobre senador, maravilhoso o isso, deputado, né? E acho que é importante, e é importante para o jogo democrático que seja assim também, porque se virar uma discussão, um metendo o dedo na cara do outro, aí que a coisa mesmo não anda. Então, vira futebol, né? Vira futebol. Eu me inspirei muito nisso, assim, nesse jeitão do político de falar. A gente vive numa era de extremos, né? A gente vê pela internet, Facebook, enfim. As pessoas, elas querem discutir política, querem como discutir futebol, por exemplo, como a gente falou aqui agora, né? Eu tô certo, é isso mesmo. E o filme, ele não fala sobre isso, né? Na verdade, o que o filme quer contar é uma história, né? Ele não tem ele não é partidário, no fim das contas. É isso que acontece com o real. Eu acho que essa foi uma busca deliberada, tanto da produção, quanto da direção, quanto de todos os atores que estavam envolvidos no projeto. Assim, não fazer um filme chapa branca, não fazer um filme que seja uma publicidade de um determinado partido ou de uma determinada pessoa. O protagonista é apresentado como um cara que tem qualidades, mas que tem defeitos. E acho que todos os personagens, até Norival estava lembrando aqui agora que uma cena dele, que estão lá os políticos assistindo um jogo da seleção, mas na verdade eles não estão nem torcendo para o Brasil ganhar, eles estão torcendo para que, se o Brasil ganhar, como que eles podem capitalizar em cima daquilo. Então acho que todo mundo é apresentado com um contraponto, com algum questionamento. Eu acho que isso é fundamental. Assim, quando você pega um personagem ou uma história e você entrega tudo de mão beijada para o público, você perde o interesse. Você precisa ter mistério e contradição. Eu acho que o filme tem bastante disso. Então, olha só, Real, dia 25 de maio nos cinemas. Exato. Então, quero que vocês convidem, então, por favor, pessoal de casa, pessoal do interior de São Paulo, para assistirem o filme. Real, o plano por trás da história, estreamos dia 25 de maio. E convidamos vocês todos a assistirem esse filme que é maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão gostar. Não é mesmo, cara? É isso aí. Real, o plano por trás da história, dia 25 de maio nos cinemas. Corre para ver, a gente sabe como é cinema nacional, nem sempre a gente consegue garantir um longo tempo do filme em cartaz, então corram, é um filme diferente e vocês vão curtir, eu tenho certeza. Tem um elencaço, uma grande história, cola lá. O Acesso Geral de hoje é um programa especial sobre Real, o plano por trás da história. No próximo bloco tem minha entrevista com o Rodrigo Bittencourt, que é o diretor do filme, e também com o Michael de Albuquerque, o roteirista. Não sai daí, é bem rápido, eu já volto. Estou de volta com o Acesso Geral de hoje, falando sobre Real, o plano por trás da história. Um filme super interessante que conta um pouco, na verdade um pouco não, conta muito sobre a criação do Plano Real no Brasil. Isso em 2003 foi a criação do Plano Real, né? A equipe de economistas, o governo Itamar Franco, aí entra o FHC, que era o ministro na época, enfim, é uma loucura, gente, como a história é super interessante da criação do Plano Real. E agora você vai ver, na verdade, conhecer como é que surgiu a ideia de se fazer esse filme com o Michael de Albuquerque. O Michael é roteirista do longa-metragem, dessa produção. Ele leu vários outros livros. Ele leu um principal, que era o Bunker, que é o livro do Guilherme Fiuza, e aí ele leu outros livros, na verdade, e tem ainda o meu papo com o Rodrigo Bittencourt, que é o diretor do filme, é o segundo longa-metragem desse. Ele fez uma comédia e agora enveredou para o thriller político. Vamos dar uma olhada então no meu papo com o Rodrigo e com o Michael. Rodrigo é o diretor do filme, Michael é o roteirista. Eu começo por onde? Quem chegou primeiro no projeto? Michael. Chegou primeiro no roteiro. Eu sei que teve o primeiro roteiro, depois mais 19, é isso? Foram 19 tratamentos até chegar na versão final, 3 anos. 3 anos de trabalhar nesse roteiro. Como é que ele surgiu para você? Como é que ele chegou até você? Eu já tinha trabalhado com o Ricardo num projeto de série para TV. O Ricardo é o produtor? O Ricardo Rian, isso. Nós trabalhamos num projeto de série para TV que acabou não indo para frente, tinha outros coprodutores e ele gostou do meu trabalho, eu gostei também de trabalhar com ele. E aí, em maio de 2013,
estava me preparando para fazer meu mestrado fora, que eu fiz um mestrado, né, no meio aí da elaboração do roteiro em Nova York. E eu conversei com o Ricardo, ele disse, olha, eu tenho os direitos do livro, eu quero muito fazer, eu quero fazer num sistema assim, um formato e tal, bababá. Eu falei, eu quero fazer. Adoro política, estudei direito, adoro economia, sou muito voltado para esses assuntos, então tenho muito interesse. Ele falou, vamos lá. E eu comecei a escrever o roteiro então, e aí foi uma verdadeira odisseia de 3 anos, várias entrevistas, vários livros, vários artigos, vários filmes, peças que me inspiraram para desenvolver esse roteiro e chegar finalmente a uma versão que eu fui, porque até menos de um mês antes do filme ser filmado, eles já estavam lá, Micael, manda o roteiro, pelo amor de Deus, o roteiro. Eu, não, gente, tem que fazer, tem que... Então foi um processo longo, árduo, dificílimo pela natureza do tema, pelo assunto ser muito árido, muito complexo, pelo volume de personagens, pelo corte temporal do filme, pela linguagem que eles utilizam, e claro, pela questão política também, né? Para não construir um filme que fosse um filme partidário tomando lados ou glorificando determinado partido. Então... Isso eu achei super interessante, né? Porque a gente vai assistindo ao filme e a uma hora você acha que está indo para um lado, aí depois você acha que está indo para o outro, e no fim das contas tudo se equilibra, né? Não tem um partido, não toma um partido mesmo, vamos defender isso, não. Ele conta uma história de um cara, de um economista. A gente estava focado em contar essa história e seguir a trajetória do herói mesmo, que é a história do Gustavo Franco. Mas mais ainda do que isso, né? A gente vem falando nas entrevistas que o que é interessante nesse filme é a grande ideia, né, do Plano Real. Como é a grande ideia de Santos Dumont ter criado o avião, a do Plano Real também é uma grande ideia. Então o que me interessou nesse filme foi essa ideia. Então essa ideia ela é muito maior do que esquerda e direita, ela é muito maior do que ricos e pobres, protestantes ou católicos, não se trata disso. Quando a ideia é grande, ela transpassa esse negócio, né? Por exemplo, com a Tropicália, que também teve isso. A Tropicália antes foi agredida muito pela esquerda e pela direita, e como era uma ideia grandiosa, ela supriu esse negócio, ela foi uma construção tão gigantesca de ideia que essas duas forças não tinham capacidade para destruir. E agora você vê os músicos de direita e esquerda tocando Tropicália, né? E exatamente como a gente vê o Plano Real, a nossa moeda, as pessoas de esquerda e direita usando a mesma moeda que foi construída lá atrás, com essa ideia genial, né? Então isso que é engraçado. Agora uma coisa que a gente não falou em entrevistas que é legal, que eu lembrei aqui agora, foi quando eu te procurei no Facebook pra gente fazer alguma coisa juntos. Eu não sabia que ele estava escrevendo o filme e não tinham me chamado ainda para dirigir o filme. Vocês não sabiam nada? Não, já tinha um tempo, foi bastante tempo antes. Foi tipo um ano antes, a gente se falou pelo Facebook, né? E aí veio a calhar do Rodrigo ser convidado. Foi uma coincidência boa, assim, a gente conversou para fazer alguma coisa juntos e acabou sendo nesse filme. Eu estava em Nova York, né? Você estava em Nova York. A outra coisa que eu reparei muito e que eu acho muito legal a gente falar é porque, apesar de ser um tema muito complexo e difícil, ele não tem um tom professoral. Ou seja, ele não tem essa ideia de você vai, senta, assiste, estou aprendendo sobre economia. Ele não tem. Você pensou já isso desde o começo? Ele tinha essa preocupação? Esse é um dos maiores elogios assim que eu posso ouvir, porque é uma linha muito tênue. Eu tive diversas pessoas chegando para mim durante a elaboração do roteiro e falando, Micael, você tem que construir diálogos triviais e que sejam propositalmente acessíveis. Eu falei, eu acho que pode ser interessante manter algum tipo de autenticidade, porque esses caras são tão sofisticados e tão intelectualizados, eles têm um conhecimento econômico, eles falam sobre isso, como a gente fala da roupa que a gente vai vestir, do esporte, a vida deles é falar sobre economia, então não dava para tirar isso desses personagens. E o intuito era fazer com que a nossa visão do filme, né, ida ao cinema, fosse uma pequena viagem ao Ministério da Fazenda, e que a gente pudesse manter essa autenticidade. Então foi uma linha muito tênue entre o expositivo e o didático e manter o filme dinâmico e interessante, natural também. Isso já estava no roteiro para você também, né, Rodrigo? Já estava, quando eu peguei o roteiro, isso já estava exposto lá,
explícito no roteiro, né? E foi muito trabalhado pelo Rodrigo, com os atores também, né? Apesar de estar no roteiro, uma coisa que ele trabalhou. Mas eu acho essa coisa do equilíbrio muito importante da gente continuar falando, né, Michael? Porque foi o tempo inteiro do projeto a gente respeitou isso, se interessou por equilibrar e por não tender para nenhum lado, né? E eu acho que a gente conseguiu isso. Aí a outra coisa que é importante falar é um filme. O cinema está acima desse negócio e a gente se interessa que essa obra seja vista como uma obra cinematográfica, como arte, e não como um joguete político, não como uma coisa panfletária. A gente foi lá e criou um filme. Assim como se cria um filme sobre comédia, sobre ação, nós somos cineastas, então a gente foi lá fazer um filme, né? Então acho que a gente executou essa ideia muito bem de criar isso. O filme está interessante, o filme tem Paulo Oliveira, tem Emílio Orciola, tem Tato Gabos Mendes, Juliana Casarré, tem um elenco incrível, Cássia Kiss, o elenco é muito bom, a fotografia do Fábio Bortin tá ótima, a direção de arte do Chiquinho tá incrível. Então acho que a gente também conseguiu focar na arte, sabe? Focar no fazer cinema nesse exercício, se preocupar com isso e se preocupar que o espectador vá assistir o filme para se divertir também, para entender uma história e para se divertir com ela, para se emocionar com ela, que eu acho que isso é o papel do cinema, né? É um filme que aborda esse tema político, econômico, mas é um filme humano, acima de tudo. Exatamente. Porque nós temos esse protagonista, que é um personagem muito forte, com uma opinião muito forte. Ele é o nosso protagonista, mas nós não concordamos necessariamente com tudo que ele fala, né? Só que ele tem uma voz e essa voz não pode ser calada, ele tem que ter o direito de falar o que ele acha. Então ele é um personagem forte, polêmico, que tem muita coisa para defender, que acredita em muitas vertentes, muitos princípios, e a gente foi deixando esse lado humano falhado do personagem e conduzindo a história atrelada personagem com enredo para chegar no resultado que a gente chegou. E é o mais importante, eu acho que é levar a galera ao cinema para poder assistir e discutir depois sobre, falar sobre, para criar uma discussão depois na pizza, no bar, enfim, onde seja, né? Para poder conversar sobre isso. E pesquisar mais, se aprofundar mais, né? A gente estava até falando, brincando ali, que a gente quer, brincando entre aspas, a gente quer fazer uma série do Plano Real, acho que é super importante porque aí você aprofunda mais as coisas, tem mais tempo de falar. Num filme de 1h30 você não tem tempo de falar de todo mundo ou de tudo. Agora, o que eu acho mais interessante e muito importante de se falar, eu acho que na hora do debate, no bar, na sua casa, em qualquer lugar, você tem que não polarizar, você tem que ser generoso com o outro, você tem que entender a opinião do outro e não ser agressivo, porque é assim que a gente cresce, um país só cresce assim, com generosidade entre a gente, porque não está acontecendo isso agora, a gente está guerreando entre a gente. Isso não favorece o povo brasileiro. A primeira cena do filme mostra isso, né? Quase que um paralelo com o momento atual que nós vivemos hoje. Então, amizades estão sendo desfeitas por conta da polarização. Os extremistas do Facebook, que loucura isso. Não pode ser assim. Acho que a gente tem que respeitar a opinião do outro. É assim que a gente constrói uma democracia, né? Respeitando o outro. E todo mundo no cinema, dia 25 de maio, para assistir Real, o plano por trás da história. Tá, então esse foi o programa especial sobre o filme Real, o plano por trás da história. Vá aos cinemas, assista ao filme, vá prestigiar o cinema nacional. A gente aqui sempre dá muita força pro cinema nacional porque a gente gosta muito e quer que o cinema nacional seja sempre muito bem visto pelas pessoas. Vou ficando por aqui, lembrando que eu volto no próximo programa. Eu espero sempre você. Você tem passe livre aqui no Acesso Geral. Um beijo, até mais. Tchau, gente.